E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pastor Jonatas e hoje nós vamos estar dando continuidade ao tema que foi falado do vídeo passado. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão, o porquê que os anjos tinham sido presos no abismo. Mas devido a muitas perguntas que as pessoas me fizeram sobre aonde fica esse abismo, que abismo é esse, eu decidi então fazer mais um vídeo para podermos ampliar o nosso entendimento no assunto e poder responder todas as dúvidas que temos sobre esse assunto. Fica aí ligado no vídeo e se inscreva no nosso canal, beleza? Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela fala muito sobre abismo. Nós vamos encontrar vários textos em vários lugares da Bíblia aonde ela fala sobre abismos. E nós também precisamos pontuar que, quando a Bíblia fala de abismo, não necessariamente ela está falando do mesmo abismo, porque a Bíblia ela retrata vários tipos de abismo. E eu selecionei aqui 3 tipos que são os mais relevantes aqui para o nosso estudo, para que possamos entender melhor esse assunto. Então, o primeiro tipo de abismo que nós temos que a Bíblia fala é o tipo de abismo como forma geométrica, ou seja, formas naturais que você vai encontrar na natureza, como despenhadeiros, buracos. Então a Bíblia ela tem passagens em que ela fala nesse aspecto do abismo, como você vai ver na passagem de Paulo, em que ele fala que passou por tempestades, provações, abismos. Ali no contexto, Paulo não está necessariamente dizendo que ele foi para o abismo, para as profundezas da terra, e sim que provavelmente ele passou alguma provação referente a alguma forma geométrica, e por isso que ele narra a questão do abismo. E o segundo tipo de abismo que a Bíblia também vai retratar é o abismo referente ao Sheol, ou mais conhecido como Lago de Fogo. Sim, a Bíblia também chama o Lago de Fogo de abismo. Então, qual passagem nós vamos ver isso muito claramente? Em Deuteronômio 32, 22, nós vamos ler que ali há uma passagem muito clara falando sobre o Sheol como um abismo, ou como uma profundeza da terra, um lago de fogo. Só que a Bíblia também vai narrar que o Sheol também é uma condição espiritual e não necessariamente pode estar associada à questão física da terra. Então nós precisamos entender muito claramente que o lago de fogo, ele também é narrado como um abismo na Bíblia. E o terceiro tipo de abismo é o abismo chamado abismo de Abaddon. Esse abismo podemos encontrar na passagem de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. E o texto diz o seguinte: E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon, em grego Apollyon. Então, claramente, nesse texto, nós vemos uma referência muito clara sobre o abismo de Abaddon. Também teremos referência desse abismo em Jó. Jó também narra uma passagem onde ele fala do abismo de Abaddon. E uma das características que envolvem o abismo de Abaddon é que ele é um abismo cercado por águas. As águas são uma marca desse abismo. E nós vamos encontrar muitas passagens bíblicas que não estão referentes ao nome em si Abaddon, mas elas fazem referência a um abismo em volta das águas. Então, quando nós falamos em Judas sobre o abismo, eu acredito que o abismo que Judas está querendo tratar é esse abismo chamado de abismo de Abaddon. E esse abismo provavelmente é onde se encontram os espíritos presos em correntes. Há uma prisão onde esses espíritos estão confinados ali. E há muitas passagens no Apocalipse falando da besta que emerge do mar, falando de espíritos que estão presos no grande abismo do mar. E o texto de Gênesis capítulo 1 vai dizer que quando a terra era sem forma e vazia, haviam trevas sobre a face do abismo. Então, há várias menções a esse abismo, tratando de que seja um abismo que provavelmente ele esteja no fundo do mar e ele seja um abismo físico. Ou seja, há o mar e há um abismo no profundo das águas,
aonde se encontram espíritos presos em correntes, aonde se encontram os demônios. E você pode estar dizendo assim, Jonatas, mas os demônios, eles são seres espirituais, como que eles podem estar presos num plano físico? Eu creio que eles não estejam só num plano espiritual, mas que eles estejam num plano também físico e que há corpos físicos dos demônios, que eles tenham corpos celestiais corrompidos e depredados por causa do seu pecado. Mas eles estão aqui também na Terra e são reais. E podem também se manifestar somente como espírito ou se materializar, porque a Bíblia vai fazer várias menções aonde seres celestiais tinham corpos, comiam e bebiam. Então é muito possível que, com certeza, os demônios também tenham corpos materiais e eles estejam presos nesse abismo. Por conta disso, a nossa conclusão é de que os espíritos presos em correntes estão no fundo do mar, num abismo, que é como se fosse uma prisão, aonde eles estão presos ali, em correntes, estão ali confinados. Interessante que quando nós também fazemos uma leitura da Bíblia, a Bíblia diz que os demônios, eles não estão só no abismo, eles também estão nas regiões celestiais, eles estão nos ares. E uma passagem muito interessante é que, depois de Gênesis, capítulo 1, quando ele fala que havia trevas na face do abismo, o texto vai dizer que Deus faz uma separação entre as águas da terra e as águas do firmamento. Então é possível que, devido a essa divisão de águas e águas que é narrada em Gênesis, demônios possam ter alcançado as regiões celestiais por causa dessa divisão. E é muito importante você também analisar no texto que, de todos os 7 dias da criação, o dia em que Deus não fala que é bom é justamente no dia da separação de águas e águas. Talvez por conta disso. Porque nós devemos levar em consideração o seguinte, que quando Adão e Eva eles caem em pecado e a serpente tenta eles, ou seja, o diabo já está aqui na terra com seus anjos. Então, qual é o período em que ele caiu aqui na terra? Então, uma conclusão que nós temos a partir dos textos bíblicos é que o período em que o diabo e seus anjos caíram foi justamente esse período, no capítulo 1 de Gênesis, entre o versículo 1 e o versículo 2. Eu acredito que há um lapso de tempo ali, que houve uma batalha no céu e que o diabo e seus anjos caíram aqui na terra por conta disso. Que alguns foram presos no abismo e outros conseguiram se estabelecer nas regiões celestiais, como a Bíblia narra. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, comente aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho aqui e se inscrever no nosso canal. Assim você vai estar abençoando o nosso trabalho e nós vamos poder estar aí propagando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.